Você já imaginou uma pequena cidade que do nada começa a ficar completamente ensandecida, com os seus moradores matando uns aos outros de maneira extremamente cruel e impactante? Imagine, porque aqui a gente vai ter uma história que conta exatamente isso. A loucura não individual, mas coletiva de um pequeno povoado que culmina numa chacina completa. Está curioso para saber o que é essa história, como ela se desenvolve e se ela faz isso bem feito? Fica aí que a gente já vai conversar. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, é muito importante ter você por aqui. Compartilhe com seus amigos que gostam de livros nessa pegada e curta se você gostou desse vídeo específico. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do livro O Massacre do Luciano Lamberti, um autor argentino, premiado, que trouxe essa obra aqui para o Brasil pelas mãos da editora Darkside. E por isso que tem essa beleza. Eu sou apaixonado por livro de terror em capa branca, porque dá esse tom que é meio que diferenciado. E aqui a Darkside é tão perfeita que, olha, não sei se vocês vão conseguir acompanhar, mas aqui, ó, tem esse pequeno detalhe do sangue que parece que vai para as páginas partindo dessa capa, além do fitilho vermelho que chama toda a atenção e diversas ilustrações internas. Mas o que importa de fato não é a ilustração, não é a capa, não é o modo como se apresenta, é a história em si. E é aqui que a gente vai entrar. Aqui a gente vai fazer uma viagem no tempo, mais precisamente em 1987, conhecendo o vilarejo de Kruger, um vilarejo que é lá na Argentina, muito próximo de um lugar que neva muito. Então é um pequeno vilarejo completamente montanhoso, num clima muito inóspito. Só que aos poucos várias pessoas vão ficando naquela região, várias a dizer muito, tem mais ou menos 100 moradores, e eles acabam deixando aquele lugar como algo acolhedor. Inclusive vai diversos turistas por esse cenário extremamente belo, branco, com diversas montanhas e que chama muita atenção. Para ter uma ideia, eu já imaginei Bariloche da vida, com menos habitantes, é claro. Só que como nós já sabemos, esse vilarejo vai passar por uma chacina completa, e essa chacina não vem dos estrangeiros, ela chega de fato na forma dos próprios moradores que começam a enlouquecer aos poucos, e essa loucura toma-se ao nível máximo numa espécie de festival que eles fazem anualmente, que é o Festival de Inverno. E ali a gente vai ler cenas que são completamente impactantes. Só que como esse livro não se apresenta como algo romanceado, a gente não vai acompanhar protagonistas. Então não vai ter a história do João passando por isso, da Maria passando por isso. Não. Aqui a gente vai ter uma história que vem a partir de documentos, sendo eles oficiais ou não. Então a gente vai ter descrição da cena do crime, descrição de como foram encontrados os mortos. Também teremos entrevista com os policiais, os bombeiros que chegaram na cidade naquele momento. Vamos ter a ótica de pessoas que passaram pela cidade e acabaram vendo o início da loucura dos seus habitantes. E claro, a gente vai ter o artifício do narrador em terceira pessoa, que é alguém que está vendo a situação e nunca se apresenta, que é necessário para que a gente consiga entender a história de fato. E isso funciona muito bem. Ele dá esse tom que é quase que algo real. Eu falei para vocês, inclusive, de um livro chamado Perseguindo o Bicho-Papão, do Richard Schisman, que tinha essa mesma ideia, compondo a história com fotos. E eu não gostei muito desse livro do Schisman. Aqui eu gostei mais por quê? Não é só pelo fato dele ser da Darkside, muito menos de um autor argentino. É que aqui a gente tem uma narrativa que ela é muito mais explícita. Ali no Bicho-Papão tinha muita coisa autobiográfica, tinha muita enrolação de linguiça, demorava muito. Aqui não, é um livro de 150 páginas. Você já sabe de imediato que sobreviveu 3 pessoas naquela cidade, então de 100 pessoas, 97 morreram. Sabe, inclusive, que tem cenas muito pesadas envolvendo crianças, animais e tudo que você possa imaginar na vida. Mas não se preocupe aí, a galera que não curte ver cenas com animais, aparece pouquíssimo. Na verdade é só, tipo, eles acabam dando a entender que aconteceu com os animais domésticos também, essa chacina, mas não é nada pesado. Uma única cena envolvendo uma sacola e um gato que eu não curti muito, mas foi muito breve. Mas o que acontece aqui de fato são a tragédia humana. E eu gostei muito desse livro porque eu senti o mesmo que eu senti com o Iluminado do Stephen King, que é ver
a mente do indivíduo enlouquecendo pouco a pouco, de que forma que as coisas banais acabam perdendo significado, outras coisas que não têm nenhuma relevância têm muito significado, a paranoia sendo instaurada pouco a pouco, sem nenhum motivo imediato. Então isso aqui é apresentado no livro com diversos personagens. Por mais que seja um livro curto, ele conseguiu me transmitir isso. E vendo de relato de outras pessoas que passaram pelo lugar, torna também essa narrativa mais impactante. Se você gosta de true crime, se você gosta de documentários, você vai curtir muito esse livro. Se você busca uma narrativa mais romanceada, na espera de um começo, meio e fim, talvez você se desaponte, principalmente por não ter uma resposta imediata para o que aconteceu e para a gente acompanhar uma narrativa que não tem muita surpresa, a gente já sabe meio como que vai terminar nessa história. Só que para mim, eu gostei demais e inclusive quando estava terminando, eu pensei em um momento, nossa, agora eu entendo por que esse livro foi premiado. Que esse livro foi premiado por alguns prêmios internacionais. Porque de fato ele conseguiu trazer uma narrativa que, acima de tudo, é muito ousada. E essa ousadia vem por ele não ter nenhum tipo de receio de escrever cenas muito pesadas com personagens que talvez outros autores não fizessem. Eu encontrei isso também no livro trazido pela TAI Editora, O Ninho do Terror, com aquelas baratas assassinas, só que ali era anos 80, aqui é um livro contemporâneo. E eu acho que os autores hoje têm um pouco mais de filtro, para um certo receio de como isso vai ser levado a público. Aqui o autor não teve filtro nenhum, então se prepara, tem cenas que é para quem tem estômago forte mesmo, são muito visuais, e lembra assim um pouquinho a escrita da Agustina Basterrica e também um pouco da Mariana Enriquez, que são autoras de terror argentino. Então eu gostei muito dessa experiência, agradeço a Dark Side Books, afinal foi um livro por parceria, assim como outros que eu trouxe para cá que não foram de parceria. Eu sempre fico muito contente de fazer críticas para a editora pelo carinho que ela tem aqui com a gente como público e também pelo carinho que ela tem com as próprias edições, que com toda certeza vai ser um livro que vai ficar na minha biblioteca por um tempão. Então obrigado pela atenção de vocês por aqui e caso você tenha vindo pelo Scooby, escreva aí embaixo, estou tentando trazer uma galerinha de lá para cá.